Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais uma aula aí nos cânones de Dort. Dessa vez, a última aula nos artigos do capítulo 5, né? Então, quer dizer que na próxima aula iniciaremos a terrível sessão das heresias, tá? Então, é bom já nos prepararmos para isso, porque essa é a parte menos prazerosa, mas talvez mais necessária para que entendamos, não é? Na verdade, todos possam compreender a seriedade que é essa questão de sinergismo, né? Pensando aí em arminianismo, etc., né? Mas no sinergismo em si. E como que os primeiros arminianos ali, né? Os alunos de Armínio, basicamente, como eles realmente defenderam heresias terríveis, danosas para a igreja, não é? E porque receberam a resposta não só teológica, mas também, não é, oficial do sínodo, perdendo aí os seus cargos e realmente, não é, tendo a sua ideia, não é, o seu desvio doutrinário sendo condenado como heresia. Tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, né, como vocês já sabem, eu sempre indico essa edição dos Cânones de Dort, tá bom? A edição aqui da Grafa Editora, que é uma edição já com uma correção do texto, não é? Para realmente colocar os pingos nos is, né? E chamar tudo pelo nome, basicamente, né? Então, isso é importante. Tanto é que nessa edição, você não vai encontrar, né, por exemplo, rejeição de erros, mas rejeição de heresias, porque foi isso que aconteceu lá, tá bom? E embora não vá fazer muita diferença você entender erro e heresia naquele contexto do sínodo, com relação ao texto que nós temos nos cânones hoje, por exemplo, é só você ler rejeição de erros. Mas quando você lê, você sabe que é uma heresia aquilo. Mas tem pessoas que se aproveitam, líderes que são covardões, não é? Passapanistas, como diz o pastor Walter Reggiani, e que gostam de fingir que não há um elefante na sala, gostam de fingir que não foi isso que aconteceu. Os caras negam descaradamente a história. Parecem esses esquerdistas que fazem revisionismo histórico o tempo todo, né? Não é lamentável uma coisa dessa? Covardia pura para manter um falso ecumenismo aí, certo? Então, eu sempre recomendo essa edição, é a melhor edição em língua portuguesa, que tem uma introdução explicando justamente por que foi condenado como heresia. Então, é maravilhoso. E é claro, eu vou deixar para vocês também sempre a recomendação, tá? Do primeiro comentário sobre os cânones de Dort em língua portuguesa, feito pelo pastor Abraham de Graaf. O primeiro comentário sobre os cânones de Dort, certo? Por que isso é importante, meus queridos? Porque, veja, se fala muito sobre 5 pontos do calvinismo, muito sobre Dort, e muitas pessoas nunca leram nada a respeito de Dort, nunca estudaram sobre Dort, nem conhecem os cânones de Dort, o que é uma vergonha. Não é? Então, graças a Deus, tá bom? Nós temos hoje justamente um comentário nos cânones de Dort. É o que estava faltando realmente, um comentário nos cânones. Então, é a oportunidade para você sair da ignorância, se aprofundar, não é, na teologia dos cânones de Dort e mais. Além desse livrinho aqui, não é, da Graaf, que é o comentário sobre os cânones, também tem 2 volumes sobre a história de Dort, a história do sínodo em si. Então, assim, eu tenho os 2 livros aqui, não vou pegar agora não, tá? Depois vocês veem aí. Todos os links estão na descrição, tá? Então é só chegar, acessar os links e adquirir esse material, porque vale a pena demais. Assim você vai ficar inteirado sobre o que aconteceu, sobre o contexto para a formação do sínodo, sobre a necessidade do sínodo, não é? E realmente vai ter um material bem aprofundado sobre isso. 2 volumes da história, não é? E não se preocupe porque mais materiais ainda chegarão aqui em nossa língua, tá? Então, há um trabalho para isso, certo? Por isso eu quero recomendar, apoiem a Grafa Editora comprando esses materiais, não é? E conhecendo mais sobre a história do sínodo. Assim vocês vão ficar, não é, naquele nível raso, muitas vezes deixando com que arminianos mentirosos façam um revisionismo histórico sobre Dort, conte uma versão, não é, que na verdade é a versão, não é, da cabeça deles e não a versão realmente real, histórica de fato. Tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Estudamos os artigos 11 a 13 do capítulo 5 dos cânones, que fala justamente sobre a perseverança dos santos. Então hoje vamos concluir, não é, este assunto, essa parte, né, dos artigos do capítulo 5 com os artigos 14 e 15, que têm assuntos importantíssimos. Deixa-me só deixar aqui uma aba aberta para eu colocar. De repente eu vou ler algum texto bíblico, já deixo aqui certinho, tá? Então, vou deixar aqui aberto aqui na minha ACF Online.
Vamos lá, né? Muito bem, se eu precisar eu procuro aqui. Vamos para o artigo 14, certo? Nós estudamos anteriormente, né, os artigos 11 a 13. Artigo 11 fala sobre a certeza da preservação, nem sempre é sentida. Tá? 12, a certeza de preservação é um incentivo à piedade, então é o contrário daquilo que era a acusação dos papistas e também de muitos sinergistas de hoje. Né? E 13, a certeza de que são preservados não leva ao descuido. Pois é, essas são as acusações, né, desses inimigos da cruz de Cristo, porque é o que eles são. Tá? Agora observe bem, o artigo 14 nos diz assim, o uso dos meios na perseverança. O uso dos meios na perseverança. Tem até um texto aqui, deixa eu colocar logo aqui, que aí nós vamos ler. Atos 2:42. É isso. Muito bem. O uso dos meios na perseverança. Diz assim, tal como agradou a Deus iniciar sua obra da graça em nós pela pregação do Evangelho, assim ele a mantém, continua e aperfeiçoa pelo ouvir e ler o Evangelho, né? Ler do Evangelho, pelo meditar nele, pelas suas exortações, ameaças e promessas e pelo uso dos sacramentos. Então, notem bem isso aqui, isso é muito importante, tá? Tal como agradou a Deus iniciar sua obra da graça em nós pela pregação do Evangelho, então tudo começa com a pregação, assim ele a mantém, continua e aperfeiçoa pelo ouvir e ler do Evangelho, pelo meditar nele, pelas suas exortações, ameaças e promessas e pelo uso dos sacramentos, tá? Então, até isso nos remete, por exemplo, ao Catecismo de Heidelberg, né? Onde aprendemos sobre a palavra e os sacramentos. Né? É realmente maravilhoso mostrar, né? Por isso nós pensamos em 3 formas de unidade, porque são documentos das igrejas reformadas que mostram essa harmonia de verdade, né? Essa unidade de fato, certo? Então, no dia do Senhor 25 do Catecismo de Heidelberg, está aqui a sessão de unidade, link também na descrição, nós temos a pergunta 65 que diz bem assim, visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? E a resposta vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Tá? Então, já o que aprendemos aqui, essa questão do trabalho de Deus em salvar o ser humano, não é uma ação irresponsável de Deus ou meramente declarativa. Por que é importante pensar sobre isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam, alguns fazendo caricatura da fé reformada, que, por exemplo, Deus elegeu pessoas na eternidade para a salvação, alguns já se assustam com isso, e eu não sei o porquê, eles não têm Bíblias também, por que não leem, né? Eu entendo quando uma pessoa que não é do contexto cristão, não é, pelo menos declaradamente cristã, e não lê Bíblia, obviamente, se espanta com esses dizeres, com essas afirmações bíblicas. Mas uma pessoa que tem uma Bíblia, né, que está acostumada a ler sua Bíblia, eu acho, né, como é que ela pode se espantar com isso? Mas é assim mesmo. E algumas dessas pessoas fazem caricaturas assim. Então Deus, ele quer dizer que vocês reformados, vocês calvinistas dizem que Deus elegeu na eternidade, então basicamente existe um DNA dos eleitos, e portanto, uma vez que ele decretou, não é? Então tudo acontece de maneira automática, ok? Baseado nesse decreto. E não é assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Deus, ele não só predestinou pessoas para a salvação em Cristo, mas ele providencia todos os meios necessários para isso, a começar com a pregação do Evangelho, não é? Então, pense na corrente de ouro da nossa salvação, Romanos 8, por exemplo, não é? Nós aprendemos de maneira muito clara sobre que, veja, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, Deus providencia tudo para a salvação de seus eleitos. Entendeu? Não é uma mera declaração da eternidade, mas o que ele determinou na eternidade, ele mesmo, não é, faz com que se cumpra. É Deus agindo em favor da salvação de seus eleitos, providenciando tudo aquilo que é necessário.
e a começar com a pregação do Evangelho. Então, tudo que nós temos começa por aqui, né? Começa por aqui, como é dito. Tal como, não é? Então, o uso dos meios, né? Na perseverança, tal como agradou a Deus iniciar sua obra da graça em nós pela pregação do Evangelho, ou seja, toda a obra da graça, não é, salvífica em nossa vida, ela começa pela pregação do Evangelho. Isso mostra para nós, eu já falei isso algumas vezes, que a pregação do Evangelho, a pregação fiel da palavra de Deus, ela assim, é insubstituível, tá? Nada pode ser colocado no lugar da pregação do Evangelho. Não é? E só o fato de nós entendermos a nossa perspectiva, o nosso entendimento sobre a pregação do Evangelho, já demonstra de maneira clara se nós temos realmente essa convicção na palavra de Deus ou não. Não é? E, tristemente, o que se pode observar hoje, meus queridos, é que existe um abandono óbvio, né, da pregação fiel do Evangelho, por parte da maioria dos protestantes, o que é uma coisa muito engraçada, né, porque o protestantismo iniciou assim, com pregação. Né? A pregação foi o que mudou todo aquele contexto da Europa, dominada pelo catolicismo romano, né, promovendo a reforma. Então foi por meio da pregação que a mensagem se espalhou. Né? A palavra tornou-se conhecida, não só, né, claro, por meio dos hinos também de Lutero, não é, do resgate dos cânticos dos salmos das igrejas reformadas, mas é claro que especialmente pela pregação, pela exposição da Escritura. Então a palavra pregada, não é, de maneira simples, no seu sentido natural, sendo exposta, digamos assim, para o povo, não é, aquilo produziu mudança, aquilo produziu transformação. Cristo chamou os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. Não é? Então hoje, 500 anos depois, o que você vê é que as pessoas que se dizem, às vezes, herdeiras da reforma protestante, né? Os que se chamam de evangélicos, um irmão até pediu para eu fazer aqui um vídeo sobre a origem do evangelicalismo. Né? Não é uma coisa difícil de fazer, não, porque evangelicalismo é uma cultura, né, que nasce, ou que pelo menos acabou nascendo, né, por conta de erros e de tolerância a tudo no meio evangélico, tá? Então, mas depois a gente fala sobre isso. Então vamos lá. Hoje, então, você vê, por exemplo, um abandono disso. Essa verdade que está ensinada aqui nos cânones de Dort, né? Tal como agradou a Deus iniciar a sua obra da graça em nós pela pregação do Evangelho, isso já não é crido como antigamente por maioria dos cristãos, pela maioria das pessoas. Por isso que há uma substituição, por isso que a ênfase de um culto, por exemplo, não é a pregação, por isso que não há preparação para os pregadores, por isso que os pregadores muitas vezes não pregam a Escritura, não expõem o texto, ficam contando testemunho pessoal, não é? Supostos testemunhos muitas vezes, e realmente entretendo um público. Não é? É um verdadeiro show. Não é? Simplesmente isso. Não é? E isso mostra já a incredulidade patente ali. Porque as pessoas não vão ser salvas. A obra da graça não será iniciada na vida delas, senão por meio da pregação do Evangelho. Senão pelo contato direto com a Escritura Sagrada. Tá? Então não adianta ficar tentando, tratando a pregação como algo irrelevante e tentando, de alguma maneira, atrair pessoas por outros meios. Veja, os pregadores modernos, especialmente quando você pensa em pentecostalismo, por exemplo, quando eu falo isso, eu estou pensando em tudo, tá? O que é carismatismo, o que é neopentecostal, tudo é uma coisa só para mim. Em relação a... Claro que tem nuances diferentes ali, mas todos partem da mesma premissa, né? E o resultado é o seguinte, não há essa seriedade da pregação, o que há são pregadores que chamam a atenção para si, e não para o Cristo da mensagem. É a coisa mais comum, cara. Estamos indo para a igreja. Né? No bairro todo, nós somos a única igreja reformada. Em toda Maceió só tem 2 igrejas reformadas, não é? E até onde eu sei, eu vou visitar outras igrejas presbiterianas, a única igreja presbiteriana é fiel, eu não sei as demais. Né? É isso que nós temos. Não? Então, para mais de 1 milhão de habitantes, nós temos basicamente 3 igrejas reformadas que eu posso dizer assim, que eu conheço e eu sei que são fiéis. No geral, a maioria é dominada por pentecostais, e aquelas que não são oficialmente pentecostais são pentecostalizadas, são igrejas emergentes. Até presbiterianas são emergentes aí. Tá? E nada convencionais, é uma vergonha. Então, enquanto nós estamos indo para o salãozinho da nossa igreja, salãozinho pequeno, né, da nossa igreja,
Vamos passando por várias igrejas pentecostais até chegar lá, e a ladainha é a mesma, né? Não há pregação, não há ensino puro da palavra de Deus. Há um monte de balela. Aquelas pessoas que são pregadoras ali, eles são animadores de torcida, né? De plateia, é o que eles são. É um absurdo. Isso já mostra a incredulidade. Então, aquilo ali é uma outra religião sendo praticada. Não é a religião da igreja. Não é, entende? Não é o povo de Deus ali reunido para ouvir sua palavra. Ali é uma outra religião, ainda que tenha um rótulo de cristã. Essa é a realidade. Tá? E isso é, para mim, na verdade, visível, não é, no evangelicalismo brasileiro. É outra religião. Outra religião. Vamos lá. Então, tal como agradou a Deus iniciar a sua obra da graça em nós pela pregação do Evangelho, assim Ele a mantém. Então, o Deus que iniciou essa obra da graça pela pregação, que é a regeneração, né, essa primeira obra da graça de Deus, por este meio que é a pregação do Evangelho, 1 Coríntios 1, verso 21, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou Romanos 10, 17, né, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, né, da palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, Deus inicia essa obra da graça, né, ele usa esse meio que é a pregação do Evangelho, porque aprova ele ser assim, ele ordenou assim, e ponto, não tem como alterar, é assim que ele ordenou. E quando a pregação acontece, então é esta pregação, a palavra, o Evangelho sendo anunciado, que o Espírito Santo usa para iniciar a obra da graça em nós, nos regenerando, e a partir daí nos dando fé, e etc. E acontecendo tudo, não é, o que vem na ordem, né, na ordem dos salutos. Essa é a realidade. Então, primeiro, a obra da graça, a primeira obra da graça de Deus é nos dar vida, quando estávamos mortos em delitos e pecados, né? Estando mortos nós em delitos e pecados. Ele nos deu vida quando estávamos em estado de morte espiritual. Essa é a primeira obra da graça. E ele a mantém, ele mantém essa obra da graça, da nova vida, da ressurreição espiritual, da regeneração. Continua e aperfeiçoa pelo ouvir e ler do Evangelho. Então, veja, o Evangelho, o ler do Evangelho, né, é basicamente toda a Escritura, né, a leitura bíblica, não é? E o ouvir a pregação no culto, então é participar do culto para ouvir a pregação, não é? Numa escola bíblica para ouvir o ensino, e a leitura pessoal da palavra de Deus são os meios, não é, de graça que Deus deu, né? A palavra e o sacramento são os meios de graça que Deus deu à sua igreja, né? A sua igreja, realmente para sustentar a sua igreja, para manter a sua igreja, não é? É claro. Nos padrões de fé de Westminster, por exemplo, aprendemos também que a oração é um meio de graça. Mas veja, já vemos alguma diferença, né? Alguma distinção entre as tradições reformadas nas confissões, não é? Continentais, não é? Pelo menos as transformações de unidade, você não vai ter o entendimento de que oração também é meio de graça. Mas os padrões de fé de Westminster, sim. Né? Mas isso aí são questões que vocês podem concordar ou discordar e não tem problema. Se você vai ser presbiteriano, seja fiel à sua confessionalidade e entenda assim também. Se vai ser apenas, digamos assim, um reformado, né, confessional, então creia como você tem aprendido em sua confessionalidade, tá? Depois eu posso até falar sobre isso. É até interessante o assunto. Mas observe. Estou assim porque eu estou, pela primeira vez na minha vida, sentindo dor de dente. Fiz 40 anos, aí começou a aparecer, não é, os defeitos na lataria. Não? Então tem que trocar pistão, coisa velha, né? Porque eu trabalhei, quando eu era adolescente, eu trabalhei em oficina. Né? Na época tinha negócio de vela e, sabe, ficava falhando o carro, a partida, etc. Disfarça. Então o ponto é que a pregação, né, no caso, a palavra de Deus, né, a pregação do Evangelho e o sacramento são meios de graça para nos sustentar na fé, né? É Deus nos mantendo, nos sustentando nesta graça. Isso também nos chama à responsabilidade. Inclusive, a penúltima pergunta da nossa pública Professor de Fé, né? Nós temos 13 perguntas. A pergunta de número 12, ela fala justamente sobre isso. Se a pessoa promete usar fielmente os meios de graça, que são a palavra de Deus e os dois sacramentos que Deus deu à sua igreja, para o seu crescimento espiritual. Então, veja,
o crente, o membro da aliança, ele também é chamado à responsabilidade a usar fielmente estes meios de graça. Então é assim que Deus vai mantendo a obra da graça em nós. Ele a mantém, continua e aperfeiçoa pelo ouvir e ler do Evangelho. Isso convoca cada um de nós, membros do corpo de Cristo, a não entender, por exemplo, o culto solene, né, a santa convocação, onde nós somos chamados por Deus ali. Então não é uma questão de opção, né? Deus ordenou o culto, então temos que ir. Não ir para o culto, não é pecado, né? Se você não existe uma razão de força maior que te impeça de ir para o culto e você falta porque você não está afim ou porque você colocou isso como prioridade, você está pecando. E se arrependa, porque isso é sério. É pecado, tá? Não ir para o culto. Pecado. Pecado. Não tem outro nome não, é pecado. E você vai para ouvir a palavra de Deus, né? Então, isso mostra a nossa responsabilidade para com o culto e também para com o nosso devocional, nossa vida devocional, de leitura da Bíblia e de oração, é claro. Mas o membro do corpo de Cristo, ele é responsabilizado com relação à leitura da palavra de Deus. Ele precisa ler a Bíblia. Se o crente não está lendo a Escritura constantemente, diariamente, né, fazendo o seu devocional, ele está, nesse sentido, agindo de maneira contrária, não é, à graça de Deus. Está agindo de maneira contrária à vontade do Senhor, nesse sentido. Porque ele está nos dando o alimento e nós estamos recusando esse alimento. Nós estamos deixando o alimento de lado para nos alimentarmos somente aos domingos, tá? Ou numa escola bíblica que seja. Isso é realmente, assim, vergonhoso. É vergonhoso. E aqueles que estão ficando fracos e não estão sentindo, muitas vezes, essa graça de Deus, né? Estão realmente, como foi dito nos artigos anteriores, muitas vezes, né, essa preservação, essa certeza, essa segurança, ela não é sentida, porque nós somos fracos, nós somos pecadores. Mas muitas vezes, essa crise que vem sobre nós, não é, de não sentirmos a confiança, de nos sentirmos, às vezes, inseguros com relação à salvação, isso é culpa nossa, muitas vezes. Isso é culpa nossa. É porque nós não estamos realmente todos os dias indo à fonte, à palavra de Deus, não é? Buscando ao Senhor em oração, lendo sua palavra, meditando na sua palavra de dia e de noite. Nós estamos fazendo isso. Então, quando nós não fazemos isso, não estamos usando o meio de graça, o meio que Deus nos deu, não é? Para sustentar a nossa fé, alimentar a nossa fé, não é? E dar continuidade a essa obra de graça. Então fala, ouvir e ler do Evangelho, não é, pelo meditar nele, né, na palavra de Deus, pelas suas, ou seja, o que vem com isso, o que vem da pregação, especialmente da pregação, não é, do ensino, da leitura, o contato direto com o Evangelho, constante com o Evangelho. Nós vamos receber exortações do Senhor. É quando realmente o Senhor puxa a nossa orelha, não é, nos exortando a realmente acordarmos. Acordem! Vocês são filhos da aliança. Eu os salvei para isso, para uma vida dedicada a mim, a um relacionamento comigo, com o Deus de vocês. Então acordem. Vocês estão agindo como mundanos. Há tantas exortações na Bíblia Sagrada, a vida inteira, né? Quando nós vemos a Bíblia toda, vemos como que o povo do Senhor é cheio de fraquezas, como nós somos também, e como o Senhor constantemente os exortava e até punia paternalmente para o bem deles, tá? E para preservar, não é, o remanescente fiel. Então observe bem, exortações, ameaças. Então até mesmo isso, irmãos. Eu ouvi uma pregação tão dura do pastor. Isto é Deus manifestando a sua bondade em preservar a sua graça na vida dos seus. É Deus. Ameaças é para que nós venhamos realmente temer ao Senhor, não ficarmos brincando com a vida cristã, porque muitas vezes nos acomodamos, nos acostumamos com o sagrado. Isso é um erro muito grande, muito grave. Então há ameaças sim. Promessas também que nos trazem consolo e também, é claro, tudo isso, não é? O uso e o uso dos meios na perseverança, né? Pelo uso também dos sacramentos. Então isso mostra como nós precisamos de pregação, não é, e de participação nos sacramentos. Claro que quem já foi batizado, né, vai sim ser alimentado por Cristo na Santa Ceia.
Mas o próprio batismo em si, quando ele acontece, né, mais uma criança é batizada, ou um adulto que veio de fora que nunca foi batizado, é batizado. Isso deve nos fortalecer na fé também, deve nos fazer lembrar de que nós somos o povo da aliança, somos filhos da aliança, de que Deus estabeleceu uma aliança soberanamente conosco, com os nossos pais na fé, lá do passado, e mantém essa aliança hoje como ele prometeu. Isso realmente deve nos motivar, deve nos alimentar. E é assim que o Senhor fortalece o seu povo. Sempre. Né? E o dia do Senhor, a cada domingo, por exemplo, é como um oásis no deserto. Muitas vezes a nossa caminhada durante a semana é uma caminhada similar, né, à dificuldade que era no deserto, quando Israel andou pelo deserto, durante 40 anos. Eu falo assim, né, em termos de analogia. Porque muitas vezes nós vamos passar por desafios grandes durante a semana. Né? Porque na semana, geralmente estamos em escola, faculdade, trabalho, não é? Em nossas interações sociais, e lá nós seremos tentados. Lá o mundo se apresentará a nós de maneira forte mesmo, né? Mostrando propostas. Lá o inimigo nos tentará, a nossa carne desejará aquilo que o inimigo oferece. Tudo isso estará acontecendo toda semana. E o dia do Senhor, não é? Depois de caminharmos nesse deserto, é como um oásis refrescante nesse deserto. É um ambiente para que nós venhamos parar, né? Brevemente aquela caminhada, parar para descansar, tá? Naquelas sombras, nas águas frescas daquele oásis, para depois que recuperarmos as forças, depois de termos sido alimentados, não é? Revigorados, voltarmos a caminhar. E assim, não é? Todos os dias de nossa vida, até quando finalmente, não é? Estivermos no dia do Senhor para todo sempre, quando Cristo voltar. Aí não sairemos mais desta bênção, tá? Então não haverá mais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Para sempre será o dia do Senhor para nós. Para sempre. Estaremos com o Senhor para sempre. Então é assim que o Senhor nos alimenta. Agora, entendendo tudo isso, né, vemos que no capítulo 5, todos os artigos realmente procuram nos fortalecer na fé, lembrando, não é, da graça de Deus, de que é o Senhor quem nos preserva, não é, e nos leva à perseverança. Veja que tudo isso é o Senhor. Não é a ideia da perseverança dos santos, não é simplesmente os santos por sua própria força e capacidade perseverando sozinhos sem a ação de Deus. Não, é Deus nos preservando. Quando nós estamos perseverando, é porque Deus está nos preservando. Esse é o entendimento dessa doutrina, né, da graça, que é maravilhosa. Por isso que eu disse que os cânones de Dort, eles são fechados com chave de ouro, porque é a grande doutrina da consolação do povo de Deus. Podemos saber que o Senhor não nos abandona, mas que Ele nos mantém na salvação que Ele conquistou para nós, que Ele deu para nós. Certo? Mas e aí? Toda esta graça e consolo que nós recebemos, nem todos, né, ou pelo menos a maioria não gosta, a maioria detesta. Tá? Nós vemos isso pensando na história da Reforma. No século XVI, quando a Reforma aconteceu, os papistas, né, eles odiaram essa doutrina. Odiaram as doutrinas centrais da Reforma. Odiaram. Chamaram a justificação pela fé de anátema. Inclusive, estou sendo tomar meu café aqui. Já está quase frio. Eu esqueci. Ou seja, trataram como anátema, né, essa doutrina bíblica. Se opuseram diretamente à palavra de Deus. Essa é a verdade. Assim também os pré-arminianos, né? Os pré-arminianos, os arminianos, né, os remonstrantes, e todos os sinergistas durante a história odiaram essa doutrina. Tá? E aí nós fechamos com o artigo 15, o último artigo do capítulo 5 dos Cânones de Dort, que nos diz: a doutrina da perseverança é odiada por Satanás, mas amada pela igreja. Essa é a verdade. Quem odeia essa doutrina é o diabo. O diabo é que não quer que estejamos convictos e seguros da salvação. Quem quer semear dúvida em nosso coração é o diabo. Quem quer colocar em xeque a obra de Cristo é o diabo. Tá? E o diabo, sim, falou na boca de Armínio, falou na boca dos pré-arminianos, dos remonstrantes, de todos os sinergistas. Todo sinergista está
discussando algo do diabo. Todo sinergista é um cooperador do diabo. Porque todo sinergista semeia dúvida. Não é? Dúvida na suficiência, no poder, na eficácia da obra de Cristo. Isso é sinergismo. Tá? Então quem odeia essa doutrina é o diabo. É o diabo que não suporta. Quando você falar sobre a certeza da salvação, né? Para outros membros de outras denominações, de denominações, né? Então, como é que vocês entendem a salvação? Olha, Cristo me salvou, e, portanto, salvo sou. E ninguém poderá me tirar da salvação que Ele conquistou para mim. Ninguém. Nada me separará do amor de Cristo. Mesmo se na Bíblia, essas pessoas que não creem de verdade, que têm o nome de cristãs, mas é só, sabe, ilusão religiosa, cultural, vão odiar isso. Vão de jeito nenhum. Se eu não fizer a minha parte, eu não serei salvo, não entrarei. Então, chegar lá no final, Deus vai me perguntar o que é que você tem para apresentar. E eu vou ter mãos vazias? Então, a doutrina é odiada por estes. E estes estão, né, totalmente aliançados com o diabo. Essa é a realidade. Tá? A rejeição das doutrinas da graça podem chamar de qualquer coisa. Pode chamar de pelagianismo, semi-pelagianismo, arminianismo, remonstrantismo, não importa o que vocês inventem, sinergismo, toda a doutrina, o entendimento sinergista, tá, é um entendimento do diabo, é uma doutrina ou doutrinas de demônios. É simplesmente isso. Tá? Não tem negócio de ficar passando pano, não. Essa é a verdade. E aí, nós temos o artigo dizendo... Aliás, deixa-me fazer o seguinte, eu vou ler esses versículos bíblicos primeiro e depois vamos para a leitura do artigo. Em Apocalipse 14, e versículo 12, lemos assim: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Também em Efésios, capítulo 5, nós vamos ler assim. Efésios 5, versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Em Salmos 33, também leremos justamente assim. Salmo 33, verso 10 a 11. Diz assim: O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Ainda que os sinergistas não creiam nisso, né? 1 de Pedro 5, verso 10 a 11 também. Diz assim: E o Deus de toda graça, que em Jesus Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Agora sim, vamos para a leitura dos cânones, do artigo 15. Então, a doutrina da perseverança é odiada por Satanás, mas amada pela Igreja. Deus revelou abundantemente em sua palavra a doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes e santos e da certeza dela, para a glória do seu nome e para a consolação dos piedosos. Ele a imprime nos corações dos crentes, mas a carne não pode entendê-la. Satanás a odeia, o mundo zomba dela, os ignorantes e hipócritas dela abusam, e os heréticos a ela se opõem. A noiva de Cristo, entretanto, sempre tem-na amado ternamente e defendido constantemente como um tesouro de inestimável valor. Deus, contra quem nenhum plano pode se valer e nenhuma força pode prevalecer, cuidará para que a Igreja possa continuar fazendo isso. Ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam a honra e a glória para sempre. Amém. Então, vamos lá, meus irmãos. Deus revelou abundantemente em sua palavra a doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes e santos e da certeza dela para a glória do seu nome e para a consolação dos piedosos. Quem são os consolados por essa doutrina? Os eleitos de Deus.
os crentes genuínos, os que foram regenerados, os que nasceram de novo pela graça do Espírito Santo. Estes são consolados. Tenta imaginar isso, né? Ouvir de Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. Ou no versículo 1, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso é para dar consolo à igreja. Então, de fato, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela é consolada. Ela é consolada com isso. Ela é consolada pelo fato de que nós temos um sumo sacerdote assentado à direita de Deus, o nosso advogado, como 1 João capítulo 2 nos ensina, que intercede por nós. Temos o Espírito Santo que habita em nós, habita na igreja e também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos um Pai, não é, fiel, que não nos abandona. Então, essa doutrina, não é, nos mostra que Deus, por sua graça, nos preserva na fé que Ele nos deu, na vida nova que Ele nos deu, na salvação que Ele nos deu. Deus não simplesmente declarou predestinação, Ele predestinou, Ele decretou, não é, e predestinou, e, portanto, Ele mesmo cuida para que estes que Ele mesmo amou na eternidade sejam salvos, e Ele, pessoalmente, com o seu poder, mantém estes na salvação. Nós somos sustentados por Deus. Sustentados por Deus. De tal forma que nós chegaremos lá, não por nossa força. Entraremos nos portais eternos, não por nossa força. Não porque temos alguma coisa a oferecer. Nossas mãos são vazias, a nossa fé é uma mão vazia. Mas porque Deus é misericordioso e nos sustenta e mantém a sua palavra para sempre. Então essa doutrina é um consolo. É como diz aqui o artigo, é um tesouro inestimável. De inestimável valor para o povo de Deus. Tá? Esse é o objetivo da doutrina. Revelado por Deus mesmo. Para a sua glória. Então os piedosos, os crentes genuínos, eles sempre serão consolados e sempre foram consolados por essa certeza. Pela preservação e perseverança dos santos. E ele vai dizer aqui, e no caso ele a imprime nos corações dos crentes, mas a carne não a pode entender. Então, o Senhor imprime essa perseverança em nosso coração. E aí é que muitas vezes nós temos as nossas dificuldades pessoais de compreensão. A nossa carne não pode entender. Nós nos sentimos muitas vezes não salvos. Mas o que um pastor deve pregar à sua congregação? Não um pastor de verdade, porque você não é, né, não crê nas doutrinas da graça, sinceramente. Pastoreia com mentiras. Porque as doutrinas da graça é o evangelho, ali, de maneira explicada. É o evangelho, basicamente é isso. E esses que não creem, né, não consolam o seu povo. Mas um pastor, quando vê membros fracos, membros desanimados, membros sofrendo, é claro que por meio da pregação eles serão exortados, ameaçados, não é? Serão motivados a levantarem. Mas, especialmente, esses ministros pregarão o evangelho que dará consolo àquelas pessoas e chamará aqueles crentes a confiarem na palavra de Deus e não naquilo que eles sentem. Nós não somos chamados para vivermos de maneira sensitiva, não é? Não somos chamados para vivermos apenas por sentir. Só é verdade se eu sinto. Não. A verdade está acima do que nós sentimos. O Evangelho é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E é nisso que devemos nos agarrar de todo o nosso coração. Ainda que eu não sinta, ainda que eu esteja em crise terrível, desanimado, triste, angustiado, eu sou chamado a confiar na palavra do que Deus disse, na sua promessa, e não naquilo que eu sinto. Tá? E aí, continua. Satanás a odeia. É claro que odeia, isso é óbvio. O mundo zomba dela, não é o que vemos? Os ignorantes e hipócritas dela abusam. Então, sim, veja, Satanás odeia essa doutrina, ele não quer, né, que haja alguém que tenha certeza da salvação. Certeza tamanha que viva em paz com Deus por conta disso, por conta dessa certeza. Tamanha certeza, tamanho consolo que não tem absolutamente nada, nem a vida nem a morte.
Satanás não quer isso. Ele quer realmente pessoas duvidando da palavra e trabalhando para serem salvas. Satanás ama, meus queridos irmãos, ama a teologia do livre-arbítrio, não é, que temos aí nos sinergistas. Ele ama isso, ama sinergismo. Ele ama que o homem se engane, não é? Que ele leia a palavra e não entenda, continue cego para o evangelho e continue ali tentando, porque ele está praticando paganismo e nem sabe. Ele se vê como um cristão, mas é um pagão. É um infeliz pagão. Ele está tentando resolver um problema, o tempo todo tentando resolver o seu problema, tentando compensar de alguma forma os seus pecados, porque ele não crê de fato no evangelho, mas ele acha que é um cristão. Satanás ama isso. Que as pessoas não confiem. Ele ama quando cristãos, não é, pessoas que são membros de igreja, então são cristãos culturalmente, né? Essas pessoas, elas digam, ora, se eu não fizer a minha parte, eu não irei para o céu, eu não irei para o novo céu e nova terra, eu não serei salvo, se eu não perseverar, se eu não fizer a minha parte. Né? Se eu chegar no final de tudo e mostrar para Cristo as minhas mãos vazias, eu não entrarei. Se eu não puder responder a Cristo quanto que eu fiz por Ele, eu não entrarei. Ele quer isso mesmo, que as pessoas se iludam, tá? Isso é que o diabo quer. Mas também, além do diabo odiar essa doutrina, do mundo zombar dessa doutrina, então quem zomba da doutrina é mundano, ainda que se diga cristão. Mas eu sou membro da igreja, não é? De uma igreja, de uma denominação. Você zomba dessa doutrina, você não é cristão coisa nenhuma, você não é salvo de coisa nenhuma, você não é um filho de Deus. É por isso que você não é consolado por essa doutrina, você zomba dessa doutrina por causa disso. Tá? Então, né? Pensem aí, né? Nos pré, no ar e nos arminianos. Né? Todos eles, toda a linhagem sinergista do lado protestante, zomba dessa doutrina. E aí, meus irmãos, os ignorantes e hipócritas dela abusam. E como é que eles abusam? Com aquela mentalidade que é bem mundana mesmo, que é essa aqui, ó. Ah, então Deus me salvou sem eu ter feito nada? Então eu também não preciso fazer nada. Eu não tenho que fazer nada, porque até então eu sou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é o que eu aprendo na Bíblia? Se ele me salvou, eu não posso perder a salvação, porque ele mantém a minha salvação. Ele que me preserva, ele que me persevera. Aliás, né? Persevera não, ele me preserva na salvação, não é? Mas, sendo assim, se eu for justificado por meio da fé somente sem as minhas obras, então não tenho razão nenhuma para fazer obras. E estes aí, sim, não é? Eles se infiltram nas igrejas fiéis e eles se gloriam na doutrina, mas não creem nela. Lembre do que Tiago disse, Tiago 1, verso 21, tornai-vos praticantes, e não somente ouvintes da palavra, enganando-os a vós mesmos. Então eles são enganados, eles são ímpios, são hipócritas, são ignorantes, não é? E eles vivem a se enganar, achando que porque aprenderam uma doutrina, um sistema teológico, e entenderam a lógica bíblica que ele tem, que eles serão salvos por conta disso. Então podem viver de maneira desregrada, podem viver de maneira devassa, se entregando ao pecado cada vez mais. Não é? E mantendo o mesmo discurso. Eu fui salvo, meu amigo. Então Deus não se importa como, não é, eu faço o meu sexo, com quem eu faço o meu sexo, se o que eu faço parece lícito aos olhos dos demais cristãos, se é fiel ou não, se é moral ou não, ninguém pode me tirar da salvação. Então eu vou me entregar aos desejos da minha carne. Eu vou me entregar aos desejos da minha carne. Não tenho preocupação nenhuma. Eu nem vou para a igreja. Né? Ou vou de vez em quando. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Tá? Então, acabou. Acabou. Esse era o pensamento que os papistas tinham quando acusaram, né, os protestantes, né, de ensinarem uma doutrina que induz ao pecado. Assim pensaram os papistas e os arminianos também. Tá? Só que a acusação deles é, na verdade, uma caricatura que eles fazem dos reformados, da doutrina reformada, baseado naquilo que eles fariam se eles confiassem em tal doutrina. Entendeu?
aquela lógica que acontece no meio político, né? Acuse-os do que você é. Exatamente isso. Eles raciocinam assim: se eu confiasse em tal doutrina, se eu entendesse e cresce que eu fui salvo sem obra nenhuma, só pela graça de Deus, e que eu sou mantido na salvação pela graça de Deus, então, não é, eu iria soltar a franga. Eu iria me entregar à carne. Eu não sou idiota, pô, não sou bobo, caramba. Eu estou seguro na obra de Deus, na sua graça. Para que ficar perseverando? Para que ser santo? Para que me esforçar, né, para uma vida de abnegação? De jeito nenhum, eu vou aproveitar agora. Já que ele me salvou e a salvação dele é segura e não pode ser mudada, então, meu amigo, vou me entregar à carne mesmo. Entendeu? Eu não tenho por que me esforçar mais. Porque eles pensam assim. E por que pensam assim? Porque são mundanos. Nunca foram cristãos de fato. São pagãos, não é? Que estão vestidos de um rótulo cristão. É só isso. Nada mais do que isso. Por isso eles não são consolados. Por isso zombam e odeiam essa doutrina. E pensam o pior dela. E como é dito, e os heréticos a ela se opõem. Então, sim. Aqueles que foram condenados como hereges no Sínodo de Dort se opunham a essa doutrina. E toda a doutrina reformada. A noiva de Cristo, no entretanto, sempre tem a amada ternamente e defendido constantemente como um tesouro de inestimável valor. Deus, contra quem nenhum plano pode se valer e nenhuma força pode prevalecer, cuidará para que a sua igreja, para que a igreja possa continuar a fazer isso. Então, o Senhor não nos abandonará e nos levará sempre, não é, a perseverarmos na doutrina. Tá? Não existe salvação sem fruto. Fé sem obras é morta, como diz Tiago. Então, se há salvação, se há fé genuína, se há nova vida, haverá sim o fruto disso. É simplesmente isso. Tá? Porque a graça salvadora de Deus não é uma graça declarativa, mas real, atuante, operante, viva, eficaz, que produz nova vida nas pessoas a quem Deus salvou. Lembra de Tiago capítulo 2 e de Romanos capítulo 6. Só leiam esses dois textos aí, em paralelo. Leiam. Para vocês notarem, não é que a fé é como a alma e as obras como o corpo. A alma sem corpo está viva? Tem vida quando há a alma sem corpo? Não. Fé sem obras é morta. Tá? E como Paulo vai tratar em Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós o que para ele morremos? E continua no discurso de Romanos capítulo 6, mostrando que a graça de Deus produz em nós nova vida, nos liberta para a nova vida. Então, sim, Deus preserva o seu povo. Tá? Qualquer um que pensa em salvação, sem fruto, sem vida, está se enganando. Tiago 1:21. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tá? Então, se você que está me acompanhando aqui acha que é só dizer que crê em Cristo, que é só carregar uma Bíblia debaixo do braço e frequentar uma igreja, acha que é isso que te garante, não é? E acha comum que ir para a igreja, ir para um culto, é o suficiente enquanto você vive uma vida depravada às escondidas e não dá testemunho de Cristo lá fora, cuidado, tá? Porque naquele dia Cristo é quem vai dizer para você: eu não te conheço. Ah, o pastor está me julgando. Não, calma, filho, eu não julgo ninguém, não. Ninguém nesse sentido. Né? Todo mundo julga, é claro, mas eu não estou julgando você nesse sentido. Eu não estou julgando você nesse sentido. Eu só estou dizendo aquilo que a Escritura está dizendo também. Em Mateus capítulo 7, Cristo promete isso. Naquele grande dia, você vai dizer: Senhor, Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu não fui um evangélico, eu não fui um crente,
Eu não fui um crente? Né? E o que Jesus dirá? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Então, cuidado, tá? Cuidado. A fé tem obras. Tem fruto, eu quero dizer. A salvação, a graça tem fruto. Ela é operante e não uma declaração vazia. Tá bom? Meus queridos irmãos, então encerramos, não é? Na parte final só diz: ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam honra e glória para sempre. Amém. Então terminamos, graças a Deus, o capítulo 5 dos cânones na parte dos artigos. Né? Próxima aula, então, vamos diretamente para a seção das heresias. Né? Então, espero em Deus que as aulas sejam sendo proveitosas para os irmãos, tá bom? Lembrem de adquirir, né, o material que eu disponho aqui para vocês. Né? Tem uma lista embaixo dos livros que eu indico. Eles são todos confessionais, os que eu coloco aqui, né, como fixos. Então, dêem uma passadinha, viu lá? Adquiram, certo? Isso ajudará muito cada um de nós, né? Cada um de nós, a nos aprofundarmos mais nessa doutrina. Tá bom? Então, Deus abençoe e até a próxima aula. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem de fato espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.